minutinho, mas eu separei uma outra aqui, por enquanto, pra gente ver que quem é Exu e Pombogira, também do Alexandre Comino, do mesmo canal Raul Ferreira. Coloca aí no chat, se vocês quiserem eu volto lá e assisto aquela também. Vem a entidade Exu, Entendi. porque você começou a rezar pro orixá Exu na encruzilhada, e naquela encruzilhada também tava esses feiticeiros. Então, Que eram quem entidades. que são entidades, que é o seu tranca-rua, que é o seu Tata Caveira, que é o seu Capa Preta, que é o seu Marabu, que é o seu Tiriri, que é o seu Exu das 7 encruzilhadas, o Exu da meia-noite. Antes eram chamados tudo de Tata. Então, aproveitando que eu elogiei você, Alexandre Comino, começa a mudar o seu discurso. A sua voz ressoa muito na cabeça dos umbandistas. Vamos passar a chamar Exu, compadre de Umbanda, somente de Exu nas cantigas, para preservar a tradição? Mas quando a gente for falar de Exu entidade de uma postura teórica, vão chamar de compadre? Porque aí não confunde a cabeça do leigo. Ele vai saber que Exu, orixá é uma coisa e o compadre de Umbanda é um espírito. A gente deixa o Exu nas tradições das cantigas para ficar bacana, mas na parte de explicar a gente chama de compadre. A gente resgata, educa e vai desmistificando. Fica a dica. Era o Tata Meia-Noite, era o Tata Tranca-Rua, era o Tata Caveira. Todos eram chamados de Tatas, quer dizer, um grande Tata, um feiticeiro. Então todos eram Tatas, daí Tata Caveira. Entendeu? Todos eram Tatas, eles não eram chamados de Exu. Todos eram chamados de Tatas. E as mulheres... Tata é um título de Quimbanda, que foi muito utilizado no Calundum para designar aqueles espíritos que estavam prontos para agir diante da Ungira, que era a reunião do Calundum. Então, quando o espírito se manifestava, ele dava o nome, falava algumas coisas ali, mas ele não era considerado um Tata, porque Tata é um título de especialista. Então, com o passar do tempo, o sacerdote, a sacerdotisa ali, ia chegar e falar, a partir de hoje você é um Tata. Então, se o espírito falava, eu sou veludo, beleza, você é veludo, gira aí, vai fazer suas coisas. Passou um tempo, aquele sacerdote vai chegar diante de todo mundo e falar, olha, a partir de hoje, essa entidade aqui vai ser reconhecida como Tata Veludo, porque o Tata é um prefixo que vai dar o status de que ele é especialista. Então, as entidades eram conhecidas dessa forma. Então, quando a entidade falava, eu sou Tata, alguma coisa, você já entendia que ele passou por todas as provas, principalmente a prova do tempo, para que ele pudesse estar ali fazendo o que ele está. A gente pensa que o Calundum era uma coisa muito primitiva, mas não, era extremamente hierárquico, tá? Extremamente hierárquico. Tinha hierarquia para tudo. Tudo. Não é à toa que o Calundum vai surgir o Candomblé, e o Candomblé é até hoje extremamente hierárquico por causa dessa herança. Mas ele tá certo, as entidades não eram chamadas de Exu. As entidades eram chamadas, sabe de quê? De caboclo. Caboclo de pena, caboclo guerreiro, caboclo preto, caboclo de couro, caboclo da encruzilhada, todos eram caboclos, mas caboclo remetendo ao indígena? Não. Caboclo porque todo brasileiro naquela época era chamado de caboclo. Qualquer um era chamado de caboclo. Ei, caboclo, chega aí. Qualquer mestiço, qualquer pessoa brasileira na época era chamada de caboclo. Não é à toa que Getúlio Vargas, ele vai titular o brasileiro como a nação do caboclo. E ele vai levantar a figura do caboclo. Por isso que o fundador da Umbanda é um caboclo. Porque tinha que ser um brasileiro fundando a religião brasileira. Então, assim, é uma leitura histórica, mas casa muito bem com o que ele está falando aí. Também a Tata Mulambo, a Tata Sete Saia, era tudo Tata. Mas, pelo fato de que eles iam para a encruzilhada, e a encruzilhada é do orixá Exu, por isso eles começaram a ser chamados de Exu. Exu, os Tata. O Exu... Não. Os Quimbanda no passado, os Calundum, os macumbeiros cariocas, eles iam para a encruzilhada porque a encruzilhada é o centro da Diquenga. É onde as duas calungas se cruzam. É onde as duas linhas da calunga, da Diquenga, se cruzam. Calunga como campo espiritual e não como cemitério. Quem assistiu aí a palestra sobre Diquenga tá sabendo do que eu tô falando. Então eles iam para o centro da encruzilhada
porque lá era onde as duas calungas se cruzavam. A calunga do Unsequê e a calunga de Umpemba. E ali o feitiço acontecia. Depois, lá chegando na década de 50, mais ou menos, principalmente depois da revolta dos malês, que começa a se manifestar mais pessoas com ideologias muçulmanas, islâmicas na pequena África, que as coisas vão começar a se moldar, porque os malês eram iorubás. E quem estava na pequena África eram pessoas bantus. Então vai começar a ter essa encruzilhada de comunicação, de troca de figurinhas sobre deidades e entidades nesse momento. Desde a revolta dos malês, quando algum dos malês eles vão para a pequena África, até a formação do candomblé, onde a figura dos orixás começa a se popularizar. Que aí lá em 1908, com a pseudo-fundação de Zélio, o orixá já estava popularizado. Ele só vai dar o boom, somente isso. Então, no começo não era isso. Tanto que um gira e um dila é da mesma derivação, porque um gira seria o circular da energia. Um dila seria caminho, encruzilhada. Por isso que é pombundila. Um pombundila é a divindade da encruzilhada. Por isso que a pombogira se torna a figura rainha da encruzilhada, porque ela deriva dessa cultura. Exu é entidade. Então daí surgiu o Exu Tranca-Rua, que já fazia parte da macumba como um tata. Lá na cabula, quando você pega o ritual da cabula, na cabula já dizia lá em 1900, lá na onde Dom Nery dá ele descreve uma cabula e diz que as entidades da cabula é o Tata Rompe Mato, é o Tata Rompe Serra, é o Tata, entendeu? Então esses nomes simbólicos, Tranca-Rua, Rompe Mato, Marabô, Capa Preta, isso faz parte da cultura banto, usar nome simbólico. Caramba, nunca esperei ouvir isso sair da boca do Alexandre Comino. Oh, meu Deus, hoje é dia de milagre. Eu tô até com medo de sair de casa, vai que chove. Nossa, cara, nossa. Bacana, nossa, bacana. Eu gosto de ver as pessoas mudando, sabe? Eu tô torcendo pra ele se tornar um aliado, mas... sei lá, eu tenho tanto medo, cara, porque essas pessoas, elas vão lá, elas se apropriam, daqui a pouco ele lança um livro, aí ele toma o discurso pra ele, só vai ser verdade a partir do livro dele. Sei lá, eu tenho muito medo disso, porque o livro do Baba King, Exu, a Ordem do Universo, é um livro bom, vendeu muito, todo mundo tem como cabeceira, mas ninguém cita. Mas o livro do Alexandre Comino, todo mundo cita. Todo mundo cita. É a Bíblia, todo mundo cita. Por quê? Eu vou nem entrar nesse assunto, né? Mas a gente sabe muito bem o porquê disso, né? Então, assim, eu tenho esse medo dele estar se aproximando disso e daqui a pouco lança um livro. E o discurso agora somente é a partir da boca dele. Eu tenho esse medo. Estou torcendo para que ele se torne um aliado e não um aproveitador como outros já foram em outras épocas. Vamos cruzar os dedos e rezar aí. Tomara que Exu conduza isso aí para uma boa conduta. Então, todo mundo era tata. E aí começaram a ser chamado de entidade Exu. E tem um inquice, que é igual o orixá Exu, mas é um inquice da cultura banto. Esse inquice também é da encruzilhada. Se chama Pambo Nigila. Então na encruzilhada tinha um orixá Exu e um inquice Pambo Nigila. E na macumba tinha um tata feiticeiro, que era o seu Tranca-Rua, o seu Marabô, o seu Tiriri, e as mulheres, a dona Sete Saia, a dona Mulambo. E aí logo os tata homem começaram a ser chamados de Exu e as tata mulher começaram a ser chamadas de Pambo Nigila, que virou Pombagira. Ah, daí veio Pombagira. Eles são mestres da espiritualidade. A origem da pombogira já é outra história. Não é assim, não. A manifestação das mulheres também recebia a classificação de tata. Não é à toa que até hoje nós temos a tata mulambo para provar isso. Porque tata não designa um gênero. Tata é um prefixo para título. É diferente quando eu falo tata unquins ou tateto unquins, que aí eu tô falando o patriarca daquilo. Ou eu falo mama unquins ou mameto unquins. Aí eu tô falando de uma mãe, de uma criadora.
de um inquince, de uma força elemental. Ali é outra coisa, porque pertence ao... É um dito do vocabulário do candomblé de Angola. É outra coisa. Mas na cabula, nessa quimbanda, nessa macumba carioca, Tata poderia ser a manifestação masculina quanto a feminina, porque era só um título dizendo que eles já estavam preparados para lidar com qualquer situação. Ponto. A pombogira vai surgir a partir do fenômeno da pangira, que aí é outra coisa. Não vou nem entrar aqui, mas é outro fenômeno. Mas eles representam tudo aquilo que a cultura, o moralismo católico cristão considerava pecado, vergonhoso, né? Porque aquela sexualidade, né, da mulher, a mulher ser livre era um pecado. A mulher andar de cabeça erguida era um pecado. A mulher... Mas isso aí só acontece, essa divisão, a partir do momento que a macumba ela se transforma gradativamente na umbanda e depois gradativamente na quimbanda. Porque ela deriva da cabula, vira macumba e depois vira umbanda e quimbanda. Porque na umbanda e na quimbanda vai se dividir por linhas. E a mulher, como se manifestava junto com os homens, não tinha esse problema. Você tinha espírito de lavadeira, espírito de cozinheira, espírito de mulheres mais idosas, mulheres maduras. Tinha espírito de prostitutas, espíritas de música. Tinha todo tipo de espírito ali misturado. Então não era um problema. Passa a ser um problema quando se divide a linha e lá com a Federação Espírita, eles determinam que esse tipo de espírito não poderia se manifestar na Umbanda, porque a Umbanda tinha que ser purificada. E a Quimbanda, quando surge, nos mesmos moldes, ela fala, se você não quer, eu quero. Aí ela pega esses espíritos e cria a linha da esquerda, que seria a banda de Quimbanda. E ali pode se manifestar. Então, esses espíritos das mulheres de rua, que eram expulsas da Umbanda, ia se manifestar na Quimbanda. E vai se configurar como a Pombogira, porque a Pangira é a primeira entidade, porque ela era uma entidade que veio escancaradamente falando tudo que tinha que falar. E ela cravou o seu nome na história falando muitas verdades. Então, em homenagem a ela, eles adotam esse nome que também deriva de um Pombundila, que é uma divindade masculina, um quince do povo banto. Mas a Pombogira, como entidade de Quimbanda e Umbanda, adota em homenagem a Pangira, que foi uma grande entidade que calou a boca de muita gente no Calundum. Falar alto não podia. A mulher não podia rir, não podia gargalhar, não é? E menos ainda dançar. E a gente está falando da macumba, então a gente está falando, né, das pessoas que moravam na periferia, que moravam que moram, né, na periferia, na favela, no morro, não é? Depois do regime escravagista. Gente, a live fica salva para os membros do canal. Mas no segundo canal, o canal de corte, eu coloco tudo lá. Então amanhã, a partir de 11 horas da manhã, já começo a soltar os vídeos dos cortes. Então você pode almoçar assistindo os cortes. Aqui na descrição tem um link do canal do corte. É só lá se inscrever que amanhã os cortes já vão estar tudo lá, tá bom? Mas a live inteira só fica salva para os membros. Porque senão o algoritmo do YouTube faz com que as minhas visualizações caiam muito, entendeu? Por isso que eu não deixo nesse canal. Né? Então todo mundo foi pra favela, né? Não é? Uhum. Todo mundo era escravizado numa fazenda. Liberou e fala liberou e expulsou. E fala, se vira, não deu terra. E aí, né? todo mundo. Não, e aí. Não. Tem um período aí. Tem um período dos casarões. Casarões não, dos cortiços. As pessoas não saem da senzala e vai direto pra favela. Elas saem da senzala, elas vão para a cidade, principalmente a capital, Rio de Janeiro da época, tentar a sorte de conseguir um emprego. Elas não tinham lugar para morar, não tinham emprego, e elas alugavam os cortiços, que porventura os cortiços eram propriedades dos próprios escravagistas. Então, ele tinha que pagar ali. Depois teve um prefeito, que agora esqueci o nome, que ele vai desapropriar essa parte dos cortiços e, sem ter aonde morar, essas pessoas vão para os morros formando a favela. Porque a intenção era limpar o Rio de Janeiro. Então eles precisavam demolir os cortiços e aí eles fizeram a Avenida Brasil.
ali. Fizeram até a Avenida Brasil nos moldes francês. Olha como o Brasil é um absurdo. Na Avenida Brasil, primeiro, eles não terminaram a avenida toda, ela só ia até um pedaço. Eles fizeram vários prédios falsos para parecer com a Avenida de Paris. Você só podia andar lá com roupa de gala para poder afastar os pobres, né? E a saudação era Viva la France. Você não dava bom dia, boa tarde. Você falava Viva la France. Viva a França. Então, a elite brasileira sempre foi elitista pra caramba e sempre foi baba-ovo da Europa pra caramba. Então, esse prefeito ele fez essa limpa, tirando os cortiços, jogando as pessoas para as margens do Rio de Janeiro. Aí forma ali as favelas, as primeiras favelas, né? Então tem esse buraco aí na explicação dele. E aí você não deu, quando você prejudica alguém que você tem que ir lá ressarcir, né? Você não ressarciu o dano que você fez não durante tanto teve tempo. ressarcimento do crime, do dano. Então, daí surgiu a favela, porque as pessoas que eram escravizadas foram morar no mato, foram morar no morro, criaram as favelas. Agora, a maioria das mulheres eram mulheres solteiras, meu irmão, com filhos, como até hoje, na maioria do morro da favela, você vê muita mulher solteira. Agora me diga, como é que vivia uma mulher negra, solteira, com filhos? Ricardo, sim, foi na época da Revolução das Vacinas, né? Que foi um período eugenista pra caramba também, né? Que o povo negro, o favelado, tava com toda a certeza ali que eles iam ser exterminados, né? Pelas vacinas, né? No fim deu tudo certo, mas foi um plano bastante eugenista que fez o Rio de Janeiro, fez o Brasil ser o que é, através desses planos horríveis pós-escravidão. Qual é a profissão? Sim. Qual é a profissão? Isso que ele tá falando aqui, eu concordo em partes. Eu tinha muito essa visão no passado, mas ao ouvir mulheres negras, eu mudei um pouco a minha opinião. A figura da pombogira como puta, muitas vezes é colocada porque ela não tinha opção. Tudo bem que na maioria das vezes não tinha opção mesmo, mas a maioria não. A maioria era lavadeira, como hoje. Hoje nós vivemos o mesmo cenário. A mãe solo, que mora no morro, tem que viajar 3, 4 horas para trabalhar num prédio, no centro da cidade, volta, nem vê seus filhos direito, recebe muito pouco, não tem educação e tal. Ela não vira prostituta. Ela tem a sua opção, mas ela não vira. Então, esse contexto, ele é um pouco ruim. Eu já tive essa visão, mas ele é um pouco ruim porque nem todas viraram. Nós temos um contexto de prostituição através da favela que vem muito das maltas dos capoeiras, que é uma coisa que eu quero trazer para vocês. Eu vou aproveitar e falar isso aqui para vocês. Quando o canal bater 50 mil inscritos, nós já estamos com 30 mil. Quando bater 50 mil inscritos, eu vou trazer um vídeo, uma live especial sobre a malandragem. Eu fiz uma pesquisa extensa sobre a malandragem. Acho que deu 180 slides explicando toda a origem da malandragem, todo o contexto histórico que forma a malandragem, as entidades malandragem. Então, quando nós batermos 50 mil inscritos, eu vou fazer essa live com vocês. Vai ser uma live bastante longa, porque é bastante material, mas eu vou fazer com muito prazer, em forma de gratidão. Para você me ajudar, é só você continuar comentando aí, dando like, compartilhando, que isso já é o suficiente para você me ajudar. E chegando lá, eu vou fazer essa live. Que é um ensaio sobre o estudo da malandragem. Mas só para vocês compreenderem, o dito épico histórico do Rio de Janeiro, conhecido como período boêmio, ali existia as maltas, que eram companhias de capoeiristas, que muitos deles se converteram para cafetões. Eles ajudavam as mulheres que estavam na rua, mas também forçavam muitas delas a se prostituírem. Então tem a parte romântica, né, da história, de uma visão mais romantizada, mas também tem a parte cruel, que esses homens obrigando essas mulheres a se prostituir. Então eu tinha muito dessa visão. Mas depois que eu parei para ouvir as mulheres negras, que
pesquisaram também sobre esses assuntos, eu fui entender que a minha visão estava limitada, que nem todas foram prostitutas. Algumas foram sim, mas a maioria foram pessoas trabalhadoras, né? A gente tem um grande exemplo das mulheres que vendiam seus quitutes na rua, as doceiras. Nós temos o grande exemplo das mulheres que vendem acarajé, que vende o seu abará, que venceu, continuam vencendo e vão continuar vencendo através do seu trabalho duro, vendendo ali o seu quitute. Então, é um dos exemplos que essas mulheres me trouxe para abrir a minha visão. Mas, claro, algumas delas se renderam sim à prostituição, a gente não pode negar isso, mas colocar no estereótipo da pombogira que todas elas foram prostitutas é um erro horrível. Não é? Então, ou ela ia ser ia trabalhar na casa de alguém, ou ela ia ter que servir algum homem do que ele quisesse, né? Mas ainda assim, isso era a liberdade dela. Sim. De ser uma mulher livre, de autônoma, ninguém, de ela depender dela. Ninguém era dono dessa mulher, ninguém é dono dessa mulher, essa é uma mulher forte. Então, essa é a pombagira. Até que... Pois é. Simon, seja bem-vindo, Simon. Seja bem-vindo à área de membros. Pois é. Falou bem e tal. Eu vi um corte dele falando sobre os nganga. O que você assistiu é um corte da live que eu faço todos os santos dias lá no canal oficial. Vou deixar o link aqui na descrição para você se inscrever e não perder a live que acontece a partir das 7h30 e eu tento responder o máximo lá no chat. Se inscreva também nesse canal que é onde eu coloco os cortes para você não perder nenhuma parte da live. Vai, se inscreve, deixa seu like, compartilha para ajudar esse canal a crescer e eu continuar trazendo mais informações importantes da espiritualidade brasileira, afro-indígena, para você e para a sua família espiritual. Até mais. Tchau, tchau.